Fala galera, vamos passar algumas notícias aqui sobre a economia do Brasil. O que está acontecendo na economia? Vamos passar algumas notícias aqui. Tem muita notícia para a gente falar, tem muita coisa para a gente acompanhar. Em especial a briga do Lula com o João Campos Neto. O João Campos Neto, o presidente do BC, do Banco Central. O Lula é um inseto que procura destruir algumas coisas boas ultimamente que aconteceu na política do Brasil. Os governos do PT, desde 2002 até 2014, eles destruíram muitas coisas no Brasil. Já com Michel Temer, começou as coisas aí pro trilho de novo. Não foi um governo excepcional, lógico que não foi, porque o Brasil já tinha perdido muitas posições, inclusive na economia, no governo da Dilma. Não sei se vocês lembram que a Dilma, para ser reeleita, ela gastou mais de 1 bi na campanha dela, mentindo, acusando. Inclusive ela disse que a energia no governo dela, se caso ela fosse eleita, ela iria baixar a tarifa da luz. A primeira coisa que aconteceu quando ela assumiu em 1º de janeiro foi justamente aumentar a tarifa de luz. Não sei se vocês lembram desse episódio, mas a primeira coisa que ela fez foi aumentar a tarifa de luz no seguinte ano. E ela disse que com ela na presidência iria diminuir a tarifa de luz, porque ela sabia como era que diminuiria. Pois bem, e agora o nosso primo Lulinha, o 9 dele, ele tá com as mesmas palhaçadas da Dilma Rousseff, as mesmas palhaçadas. Ele, na campanha política aí, ele disse que isentaria o trabalhador ganhasse até 5 salários mínimos do IR, do Imposto de Renda. Primeira coisa que ele tá fazendo agora, não, quem ganha até 2 salários vai pagar imposto de renda. Vamos ver o que vai acontecer. E ele tá numa briga doida com o João Campos Neto, porque ele quer o Banco Central atrelado ao ministro da Economia. Um bichão bem, muito bom, é mestre em economia, doutor em economia, tem doutorado, tem PhD em economia. O ministro dele é o Jaiminho Haddad. Até ele falando, parece que tá com preguiça, né? Não sei o que. Aí vamos repercutir aqui. Eu tô no G1, canal do Telegram do G1. Vocês vão me dizer, daqui a pouco tempo, a mídia todinha esquerdista que lutou pro Lula ser eleito, vão começar a bater no Lula, porque as besteiras que ele tá fazendo aí não é coisa boa não, viu? Principalmente para a economia, para esses grandes empresários aí. Eu tô numa página do G1, aqui aliás, no canal do G1 do Telegram, não sei se dá para vocês verem. Haddad diz que ata julgada pelo Copom a mais amigável com o governo, é mais amigável com o governo. Haddad
diz que a ata divulgada pelo Copom é mais amigável com o governo. Na segunda, o ministro da Fazenda reclamou de análise do colegiado do Banco Central que define a taxa de juros. O governo Lula vem fazendo críticas ao BC e defendendo corte da Selic. É porque o Banco Central independente, o Banco Central é que vai divulgar a taxa de juro anual e a taxa Selic, né? Não é o governo federal, como vinha ocorrendo nos governos do PT. Aí vamos ver aqui o que essa nota diz. Vamos dar uma lidazinha nela. Eu não sei o que o Lula sabe de economia para estar criticando um cara que é técnico como o João Campos. É muita falta de sabedoria do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a ata do Comitê de Política Monetária, divulgada pelo Copom mais cedo pelo Banco Central, foi mais analítica e amigável. Olha, tá. Veio melhor que o comunicado do Copom divulgado na semana passada, mais extensa, analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do ministro da Fazenda. É uma ata mais amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados, disse Haddad. Nesta segunda-feira, Haddad chegou a reclamar do Copom, avaliando que a instituição poderia ter sido um pouco mais generosa com o governo em suas avaliações, diante das medidas anunciadas em janeiro para melhorar as contas públicas. Esse é mais um capítulo no ambiente de tensões existente entre o governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula Nove Dedo, e o Banco Central Autônomo, chefiado por Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e com mandato fixo até o fim de 2024. O outro patamar da taxa de juros, o maior do mundo, tem sido criticado reiteradamente por Lula. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira, disse ele nesta segunda. Na ata, o BC avaliou que a execução do pacote fiscal do ministro Haddad, anunciada em janeiro com foco principalmente na alta da arrecadação, atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Apesar de uma referência mais clara ao pacote para as contas públicas, o BC observou que será importante acompanhar os desafios na sua implementação pelo governo. As medidas ainda precisam ser confirmadas pelo Congresso Nacional. Em uma rede social nesta terça-feira, Lula afirmou ser favorável à responsabilidade fiscal, mas que a responsabilidade social é a mais importante. Aqui eu não vou aguentar não, vou ter que comentar. Em uma rede social, nesta terça-feira, Lula afirmou ser favorável à responsabilidade fiscal, mas que a responsabilidade social é a mais importante. Não. Sem responsabilidade fiscal, tem responsabilidade social? Não tem. Por quê? Porque sem responsabilidade fiscal, quem é que vai fiscalizar o dinheiro? Como é? Aqui a gente está falando de inflação. A inflação é uma coisa invisível, mas ela é visível quando você chega num mercado, num posto de gasolina para comprar. Aí você sabe que aí você vê a famosa inflação invisível comendo seu dinheiro. Seu dinheiro não dá para nada. Aí o Lula vem falar em responsabilidade fiscal, sendo que a responsabilidade fiscal
tem que ser a mais rígida do que a social, porque sem a responsabilidade fiscal não tem responsabilidade social. Vamos lá. No meu governo, vamos levar muito a sério a questão do crescimento econômico disso. O Lula não quer crescimento econômico no Brasil. Basta ver com quem é que ele está se abraçando, se beijando. Com o presidente da Argentina, é com o presidente, entre aspas, da Cuba, da Venezuela. Ainda tem outras matérias aqui. Lula versus Banco Central, entenda as críticas do Lula e os efeitos da briga na economia. O Lula não ataca, não. São ataques que ele está fazendo ao ministro João Campos Neto, Roberto Campos Neto, aliás, me perdoe, o Roberto Campos, não é João. É ataque, ele está atacando um cara que é técnico, que tá lá não é porque o Bolsonaro gosta dele, não, é porque é um cara técnico, é um cara que sabe o que está fazendo. Agora o Lulinha, meu filho, não sabe o que está falando. Cada fala que ele fala é um desperdício que o Brasil tem na economia. É um desastre na economia à esquerda. A gente teve ultimamente só governos esquerdistas, exceto Bolsonaro. Se fosse um governo liberal desde a redemocratização em 85, eu acredito que o Brasil já teria se tornado uma potência aqui na América do Sul, porque a gente tem tudo para ser uma potência, só que nós encontramos dificuldade quando tem um presidente de esquerda que tem tendência autoritária como o Lula. Vamos lá. Coordenação entre gastos públicos e juros. Na entrevista cedida nesta terça-feira, o ministro Haddad voltou a defender uma maior coordenação entre a política fiscal relativa aos gastos e contas públicas, de responsabilidade do governo federal, e a chamada política monetária, executada pelo Banco Central por meio de taxas, juros, para conter a inflação. Infelizmente, quando a inflação está querendo destoar, infelizmente tem que aumentar o juro, porque se não aumentar o juro, a inflação, ó, e as pessoas, quem tem mais de 40 anos, sabe muito bem o que é inflação no Brasil. A inflação, como eu disse, é algo invisível, mas quando você chega para comprar algo, você vê ela, porque o seu dinheiro não dá para nada. Questionado por jornalistas se dentro desta lógica o ministro da Fazenda poderia adotar novas medidas e ajuda o Banco Central a baixar a taxa de juros, atualmente em 13,75 ao ano, maior nível em 6 anos. Haddad declarou que sempre vai ter medidas. Em fevereiro, vamos submeter ao presidente Lula uma boa reforma de instrumentos de crédito para melhorar o ambiente de crédito, declarou. Sobre o corte de gastos, e o ministro da Fazenda disse que o governo está fazendo a lição de casa. Não. A declaração que esse cara dá é um desastre na bolsa. As medidas de contenção de despesas anunciadas no pacote fiscal foram consideradas tímidas por analistas do mercado financeiro. Para isso que vamos ter um novo arcabouço fiscal. Vai sair em abril, pois temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos a LDO, que exige uma compatibilidade com o novo arcabouço fiscal, acrescentou Haddad. Uma nova regra para as contas públicas poder ser enviada por meio de projeto de lei. Mudança na meta de inflação. Sobre a possibilidade de mudança na meta de inflação, conforme indicação do presidente Lula, Haddad não negou que esse tema possa ser discutido pelo Conselho Monetário Nacional em seu próximo encontro.
O CMN, responsável por fixar as revisas metas de inflação, é formado por Haddad, pelo ministro do Planejamento Simone Tebet e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. Sentar mais esses caras na mesma mesa é fogo, viu, irmão? Sentar na mesma mesa que Haddad e essa Simone Tebet, meu amigo, o cara tem que ser... O cara tem que ter bastante sangue frio, viu? A reunião da semana que vem do CMN ainda não está com a pauta definida. Hoje eu tive uma primeira conversa com a ministra do Planejamento e isso vai ser discutido com o governo para adotar os próximos passos, declarou Haddad a jornalista. Depois da fala do presidente Lula sobre a possível mudança às metas estimativas do mercado para a inflação deste ano e de 2024, começaram a subir com mais intensidade e continuarão piorando nas últimas semanas. É guerra declarada, galerinha boa. Para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Neste momento, o BC já está ajustando a taxa Selic para tentar atingir a meta de inflação dos próximos anos, uma vez que as decisões sobre juros demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Aqui tem um gráfico. Para 2023, a meta de inflação foi fixada em 3,25 e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75 aí que vai dar 4,5%. A meta de inflação do próximo ano é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5 que vai dar 4,5%. Tá, galerinha, aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, se você gostar do vídeo, do conteúdo do vídeo, você dá o seu like. Se não gostar, pode dar o dislike também. Se inscreve no canal para que a gente possa atingir mais pessoas aí na plataforma do YouTube, ok? Valeu, meus profissionais, meus nobres. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.